Você faz ideia do que os discípulos da seita Gongdong estão espalhando no mercado? Estão se gabando de terem castrado 3 dos seus homens sem sequer desembainhar a espada. No condado de Ukjin, Li Qiaosu também causava alvoroço. Erguendo uma colher bem alto, ele proclamava em voz alta: "Contemplem esta colher!" Diante da multidão reunida, vangloriava-se: "Com apenas uma colher, eu castrarei 3 usuários da espada do olho." O público murmurava, dividido entre acreditar e duvidar. "Impossível, um garoto desses?" Seja como for, esses caras da espada do olho são mesmo inúteis. Nunca imaginei que a seita Gongdong fosse tão poderosa. Li Qiaosu caiu na gargalhada, tomado pela euforia, declarando em alto e bom som que tanto a espada do olho quanto a gangue do bastão longo não passavam de lixo. Yu Yuyun relatou tudo o que havia ouvido, repreendendo o mestre da guilda. Por causa desses usuários da espada do olho, a reputação da gangue do bastão longo foi completamente arruinada. Aterrorizado, o homem caiu de joelhos, a cabeça quase tocando o chão, tremendo enquanto confessava: "Um crime digno de morte, madame." Ela se inclinou, deu um leve tapinha em seu ombro e ordenou: "Desta vez, eu mesma cuidarei disso. Não deixe que algo assim aconteça novamente." O mestre da guilda, ainda trêmulo, agradeceu repetidas vezes. "Sim, deixo tudo em suas mãos." Yu Yuyun endireitou-se. Seu rosto permanecia oculto sob o véu enquanto murmurava em voz baixa: "O discípulo da seita Gongdong que anda fazendo escândalo no mercado. Acho que o nome dele é Li Qiaosu." Enquanto isso, Li Qiaosu mantinha-se em posição de cavalo, segurando um saco de areia com as 2 mãos, exibindo um sorriso presunçoso. Afinal, nada conquista mais o coração das mulheres do que uma história heroica de justiça. Ele sorria tanto que os olhos quase desapareciam, deixando a imaginação correr solta. O enviado justo Li Qiaosu. O homem que derrotou a gangue do bastão longo pelo povo. Já conseguia imaginar as belas damas suspirando ao ouvir sua façanha. Mal sabia ele que uma Yu Yuyun tomada por intenção assassina já havia fixado seus olhos nele. Vou ensiná-lo o que significa cair feio depois de subir alto demais. No silêncio da floresta, Li Qiaosu continuava seu treinamento marcial intenso. Seu corpo não parava um segundo, mas sua mente vagava em devaneios sem fim. Nada captura mais o coração de uma mulher do que um ato nobre e justo, pensava ele. Em seus sonhos, belas mulheres o observavam com admiração, os olhos brilhando em reverência. Imagine só, belas mulheres desmaiando diante de um herói bonito que acabará de derrotar a gangue do bastão longo. Esse pensamento o fez cair na gargalhada, tomado por uma alegria pura. Mas, naquele exato instante, algo estranho aconteceu. De repente, um brilho surgiu por baixo de suas calças. Ele levou as mãos às pressas para cobrir, tropeçando quase ao mesmo tempo. "Desse jeito, usar artes marciais só vai me fazer passar vergonha." Antes que pudesse recuperar a compostura, um som estranho ecoou pela floresta, colocando Li Qiaosu em alerta imediato. Ele lançou um olhar rápido na direção do barulho e murmurou: "Mas lidar com eles é outra história." De repente, algo lhe veio à mente. Seus olhos brilharam e ele exclamou, animado: "Finalmente você veio, pessoa vestida de preto. Estou esperando por você sem fechar os olhos." Em seus pensamentos, refletia: "Enviei a carta de desafio, mas quem sabe se demônios como a gangue do Dragão Negro realmente teriam coragem de aparecer para um duelo justo. Como irmãos eternos do mundo marcial, é bem provável que tenham contratado alguém, você, vestida de preto." No entanto, ao erguer o olhar para o céu, a expressão de Li Qiaosu tornou-se confusa. "Sério, todo mundo dessas seitas demoníacas sofre de alguma doença fatal que os obriga a mandar gente de preto?" Nesse momento, uma figura surgiu. Os olhos de Li Qiaosu se arregalaram em choque. Era uma jovem mulher. "Hã? Uma mulher?" Escapou de sua boca, por instinto. Sem querer, Li Qiaosu recordou sua vida passada. Naquela época, quando as seitas justas entraram em conflito com a gangue do Dragão Negro, 4 anos depois, não havia qualquer registro de uma especialista feminina entre eles. A aparição da garota o deixou momentaneamente atordoado. Era como se tivesse saído de uma pintura perfeita, sua figura graciosa avançando em sua direção com leveza absoluta. Ainda atônito, Li Qiaosu murmurou para si mesmo:
Nunca imaginei que existisse uma especialista feminina com uma beleza tão impecável. Em poucos instantes, ela já estava diante dele. Sua voz soou firme, carregada de autoridade. Você é Li Qiaosu? Ele congelou por um breve segundo, incapaz de esconder o nervosismo diante daquela beleza avassaladora. Esse sim, sou eu. Antes que pudesse organizar os pensamentos, um lampejo de aço cortou o ar. Ela sacou a espada e avançou sem hesitar. Vamos ver de onde veio a coragem para enviar uma carta de desafio à gangue do Dragão Negro. Tão repentino. Li Qiaosu exclamou, surpreso. Sem tempo para questionar, ele sacou a espada às pressas, bloqueando o golpe veloz como um relâmpago. À distância, Yu Noreon observava em silêncio. Nada mal. Suas habilidades condizem com a idade, embora isso não seja surpreendente. Você enviou aquela carta só porque acredita na fama que ganhou com esse escândalo? Provocou ela. Li Qiaosu, sem conseguir esconder os sentimentos, murmurou. Ela é forte. Reunindo toda a força que tinha, ele contra-atacou com um golpe decidido, determinado a não perder. Mas ela simplesmente deslizou para o lado. Seus movimentos eram como o vento ondulando a superfície da água, e ao pousar, o fez com uma graça tão perfeita que parecia digna de um comercial de perfume. Li Qiaosu ficou imóvel. Tão leve, como uma pena levada pela brisa da primavera. Aquilo não era uma arte marcial comum. Quem é essa mulher? Um leve sorriso surgiu nos lábios dela, os olhos carregados de escárnio. Você corre como um rato assustado. Nesse instante, o olhar de Li Qiaosu fixou-se em um movimento familiar. Seu corpo estremeceu. Esse estilo de espada. Sem conseguir se conter, ele gritou. Espere. Você é a veterana Yu Noreon, do clã da pintura da espada felina, não é? Ela caiu na gargalhada e confirmou. Exatamente. A confirmação fez o coração de Li Qiaosu despencar no abismo. Sua mente entrou em caos total. Por que Yu Noreon estaria aqui? Isso era péssimo. Imediatamente, memórias de sua vida passada surgiram. Yu Noreon, veterana do clã da pintura da espada felina, uma mestre feminina famosa, com metade do rosto horrivelmente queimada e um hábito infame de fazer apostas cruéis com homens. Ela removia o véu e perguntava. Você me acha bonita? Diga, o quanto eu sou bonita. Se a resposta não fosse sincera o bastante, a aposta terminava com um homem aleijado. Fisicamente. Não apenas emocionalmente. Diziam que nenhum homem jamais havia passado por sua provação. Li Qiaosu sentiu medo dominá-lo antes mesmo de ser capturado. Por que agora, logo agora? Ela caminhou lentamente em sua direção, a mão se movendo com tranquilidade até o chapéu. Já que você me reconheceu, deve saber do desafio que imponho a todo homem que encontro. Li Qiaosu engoliu em seco e respondeu com esforço. Esse sim, eu sei. Por fora, ele mantinha calma. Por dentro, sua mente gritava desesperadamente. Preciso encontrar um jeito de sobreviver a isso. Sem qualquer hesitação, Yu Noreon retirou o chapéu com um movimento rápido e disse friamente. Então diga. Quando o chapéu caiu, metade de seu rosto revelou uma beleza capaz de derrubar reinos, enquanto a outra metade exibia uma cicatriz de queimadura grotesca e assustadora. Ela encarou Li Qiaosu com calma e perguntou em tom gélido. Aos seus olhos, o quão bonita eu sou? Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas, estranhamente, aquilo só fez a pressão sobre Li Qiaosu disparar. Em seu íntimo, ele gritava em pânico. Não posso dar uma resposta medíocre. Preciso dizer algo que realmente a toque. Em meio ao turbilhão de pensamentos, Li Qiaosu entendeu algo crucial. Diante da veterana Yu Noreon, apenas a sinceridade absoluta poderia salvá-lo. E então, uma ideia repentina atravessou sua mente como um relâmpago. Os lábios de Li Qiaosu se curvaram em um sorriso astuto, porém decidido. Para provar a sinceridade de um homem, existe algo mais convincente do que isso? Naquele exato instante, algo inesperado respondeu sob suas calças. Li Qiaosu falou em voz baixa, porém clara. Veterana Yu Noreon, do clã da pintura da espada Miao. Você é verdadeiramente deslumbrante. As palavras ecoaram como um trovão em céu limpo. Yu Noreon soltou um grito agudo, o rosto tomado por puro horror.
Seu maluco! Ela rugiu, furiosa. Que tipo de palhaçada é essa? O que diabos você acabou de fazer? Ficou louco. Mas Li Qiaosu não recuou. Seu olhar permaneceu firme, exibindo a expressão inocente de alguém flagrado, sem ter feito nada de errado. Mas, veterana, não foi a senhora quem perguntou? Sem parar, ele continuou despejando elogios. Olhos puros como água cristalina. Cabelos sedosos como seda noturna. Uma elegância comparável a flores sob a luz da lua. Cada detalhe dela era belo. Sem qualquer hesitação, ele declarou em voz alta. Eu, Li Qiaosu. E continuou, jurando solenemente. Juro em nome da seita justa. As palavras fizeram Yunoreon piscar, surpresa. O quê? Encarando-a diretamente, Li Qiaosu falou devagar, com firmeza absoluta. Veterana, eu posso fazer isso. Com toda certeza. A frase curta carregava um peso inexplicável, capaz de abalar o coração. Aquelas palavras pareciam despertar algo que dormia há muito tempo no peito da veterana, deixando-a completamente imóvel. A mão que segurava a espada tremeu levemente. Mesmo aos 60 anos. Mesmo depois de incontáveis provações. Aquele olhar, aquela sinceridade. Fizeram-na levar a mão à boca, inconscientemente. Esse tipo de sentimento verdadeiro, é a primeira vez. Ela observou o homem diante dela e pensou em silêncio. Jiok Sawol. Será que isso é o que chamam de verdadeira intenção de um homem? Ainda assim, era difícil de acreditar. Posso mesmo descartar isso como simples mentira? Enquanto isso, Li Qiaosu não desviava os olhos dela nem por um segundo, sorrindo com satisfação. Por dentro, sabia, seu plano estava funcionando. Mas então, um novo pensamento surgiu. Certamente, para Yunoreon existir uma aposta tão cruel, deve haver um motivo. O mundo conhecia Yunoreon apenas como uma heroína excêntrica da gangue do Dragão Negro. Porém, sua verdadeira identidade era outra. Ela era Jiok Sawol. O senhor demoníaco das 1000 faces. O supremo mestre das seitas demoníacas. Um especialista no auge absoluto do reino místico. Jiok Sawol podia se transformar em qualquer pessoa. Independentemente de idade. Ou mesmo de gênero. Sua técnica suprema era conhecida como a arte celestial da transformação das 100 faces, e seu passatempo favorito era criar identidades falsas para vagar pelo mundo marcial. Uma dessas identidades era Yunoreon, do clã da pintura da espada Miao. Desde jovem, Jiok Sawol era famosa por uma beleza capaz de derrubar nações, o que atraiu uma perseguição incessante de homens com intenções obscuras. Por causa disso, ela carregava uma cicatriz profunda no coração, acreditando que todos os homens se importavam apenas com sua aparência. A provação extrema de Yunoreon nada mais era do que o reflexo desse trauma. Quando um homem aparece e confessa com sinceridade, ela não consegue evitar ficar abalada. Essa tática tinha um nome no mundo marcial. Honestidade que convida ao desastre. O olhar de Yunoreon fixou-se em Li Qiaosu. Sua aura explodiu em intensidade, mas, no fundo de seu coração, outro pensamento começou a emergir. Eu sempre desejei que alguém pudesse enxergar além da minha aparência. Ela franziu a testa. Mesmo com o olho celestial da verdade. Capaz de distinguir fato de mentira em cada palavra. Ainda assim, não consigo acreditar que isso seja real. Até hoje, todo homem que encontrei desejava apenas minha beleza. Queriam me conquistar. Me possuir. E o Yunoreon sentiu a cabeça girar. Ainda assim, contra toda lógica, seu coração tremeu diante daquele louco ajoelhado à sua frente. Li Qiaosu deu alguns passos lentos em sua direção e falou com profundo respeito. Veterana. Sem esperar por sua reação, ele continuou de forma direta. Sei que, se eu passar pela provação, terei direito a um pedido. Ao ouvir isso, Yunoreon entrou em pânico. Não se aproxime de mim com isso! Gritou, agitada. Você enlouqueceu. Seu rosto começou a corar, e seus olhos evitaram os dele, tomados por um constrangimento inesperado. Como ousa se aproximar de mim com uma aura tão masculina? Você realmente acha essa minha aparência bonita? Mas Li Qiaosu não recuou. Ao contrário, deu mais um passo à frente. Sua voz tornou-se suave,
carregada de um apelo sincero. Eu superei a difícil provação da veterana. Então, por favor, conceda-me o meu desejo. Naquele instante, o rosto de Yunoreon ficou ainda mais vermelho. Seu estado de confusão já não podia ser escondido. Se, numa situação dessas, ele fala em um desejo, isso não seria uma confissão? Ele se aproximou mais uma vez. Seus olhos estavam firmes, e sua voz, baixa, mas repleta de determinação. Meu desejo é... E o Yunoreon congelou no lugar, completamente atonita diante daquele pedido inesperado. Quando ela não respondeu, Li Qiaosu perguntou novamente, com cautela. Isso, está bem? Só então Yunoreon conseguiu pronunciar uma palavra. Aquele desejo a havia empurrado para um dilema extremo. Seu rosto escureceu, e sua voz tremeu, misturando vergonha e raiva. Você foi longe demais! Ela gritou para a noite silenciosa. Seu desgraçado! Sob o céu estrelado, o rosto de Yunoreon ardia de constrangimento enquanto ela encarava Li Qiaosu. Ele sorriu e deu mais um passo em sua direção. Por dentro, pensava com confiança. Tudo está saindo exatamente como planejado. Falta apenas um último passo.